Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que aconteceu 50 anos depois da passagem do senador Públio Lentulus no livro Há 2000 anos. E o senador Públio Lentulus, quem era? O próprio Emmanuel, que está ditando esse livro por Chico Xavier. Porém, nesse livro, não é ele o protagonista, a exemplo do Há 2000 anos, e sim a Célia, é a saga da Célia que a gente está vendo aqui. A Célia que foi classificada por ele como um espírito muito adiantado, um espírito que estava ali na pele de uma adolescente, quando nós a conhecemos na trama, na história. Ela parece com uma menina ainda de 18, 19 anos, porém ela já é, então, a idade biológica dela não é a idade espiritual dela, é um espírito bem velho, digamos, que foi até quando o avô dela morreu, ele pediu a ela que cuidasse dos pais dela, porque os pais dela, sim, ainda eram crianças aprendizes, e foi por isso que o que ela teve que fazer trouxe tanta dor, tanto sofrimento para ela, porém ela sempre dizendo que ela aceitava tudo, sabendo que ela não estava sendo castigada por nada, que ela estava apenas tendo uma oportunidade de aprender, de crescer, de evoluir, dada por Deus. E aí nós estamos aqui na segunda parte do livro, exatamente no 6º capítulo, que é intitulado No Horto de Célia. O Horto de Célia é ali onde ela foi morar depois que ela passou por um monastério. Para estar nesse monastério, ela teve que se vestir de homem. Então, ali no monastério, ela era o irmão Marinho, que foi acusado de ter engravidado a filha do estalajadeiro, onde ela dormia 2 vezes por semana, quando ela ia fazer as compras, que ficava muito distante, a 12 quilômetros do monastério, porque o chefe ali do monastério, ele queria afastá-la, já que ela estava atrapalhando aquela forma como ele administrava ali o monastério, que era com mãos de ferro, e ele se sentindo o próprio, ali era a vontade dele que acontecia, e ela ingenuamente, não para bater de frente, ela começou a contestar, e aí por isso ele quis afastá-la. E aí ela foi acusada então pelo filho do estalajadeiro de ser o pai do filho dela, da pessoa, quando esta engravidou, e aí o pai, o estalajadeiro, levou a criança quando nasceu lá no monastério, e por isso ela foi expulsa. E aí ela pediu para ficar ali na casinha ao pé do horto, então é por isso o Horto de Célia, é ali que ela mora. E a partir de quando ela mudou para lá, ela começou então a impor as mãos em pessoas doentes que apareciam. Começou com uma criança levada pela mãe, que ficou curada, e logo a fama se espalhou e ela passou a fazer ali a leitura do Evangelho e também a praticar todas essas curas. E também ela transformou aquele local ali, o horto, virou de um lugar, eles tinham que fazer compras longe para as verduras e legumes e frutas que eles precisavam, e ela transformou ali tudo, plantando ali naquele local. Mas agora quem a gente vê ali no Horto de Célia é o pai dela, o Elvídio Lúcio, que depois de ter descoberto tudo, que ela era inocente, que ele não devia tê-la expulsado de casa, quando a Artéria tudo contou para eles, então ele saiu à procura dela, depois de viajar toda a Itália, não encontrou, ele foi apresentado por alguém, por um amigo, um antigo amigo dele, ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele aceitou e foi essa pessoa que falou a ele do irmão Marinho. E aí, quando ele perguntou, mas poxa, agora ficou só os ensinos escritos, não tem mais ninguém como os apóstolos da época logo que Jesus Cristo passou, como a gente pode, seria bom se tivesse alguém com quem a gente pudesse conversar. E essa pessoa disse sim, ao irmão Marinho. E aí logo ele sentiu um apelo para ir buscar o irmão Marinho, que ele não sabia que era a própria filha dele. E ele foi. Quando ele chegou lá então, ele achou ela muito parecida, o irmão Marinho, ele achou ele muito parecido com a filha dele, com a Célia. E aí ele começou, depois que terminou a reunião que ela fez, que todos foram embora, ela o convidou para ficar ali na choupaninha dela, no local humilde dela ali no horto, e ele aceitou, e aí ele começou a se abrir para ela.
Então, no vídeo anterior, terminou quando ele contava todas as mazelas, tudo que aconteceu quando ele era jovem, o que aconteceu com a filha dele. E aí ele diz assim, sim, irmão, porque ela o ouvia e chorava, porque ela sabia que ele era o pai dela, ele não sabia. Ele diz, sim, irmão, sei que chorais pelas desventuras alheias, sinto que as minhas provas tocaram igualmente o vosso coração. Mas dizei-me, que deverei fazer para encontrar de novo a filha bem-amada? Será que também ela tenha buscado o céu sob o látego das angústias humanas? Que fazer para beijar-lhe um dia as mãos antes da morte? E aí ele faz todas essas perguntas à Célia, que se debulha em lágrimas ali na frente dele, e aí estas perguntas dolorosas encontravam tão somente o silêncio dela, que chorava comovida. Breve, porém, como tomada de súbita resolução, acentuou. E foi aqui que a gente parou ali no vídeo anterior. Vamos ver então qual foi a resposta da Célia. Será que ela disse, sou eu, sou sua filha? Ou será que ela cedeu ao desejo dela de se jogar nos braços dele, dizer que ela o perdoava e tudo, como o pai amado que ela tanto sonhou em ver de novo? Ou não? Vamos lá então ver como é que continua, mas antes pedindo a Jesus Cristo que possa nos abençoar, que possa abençoar a minha leitura, que seja fluida, e que os meus comentários sejam inspirados, se for possível, e pertinentes, que sejam comentários que acrescentem, senão que eu não os faça. E que Jesus Cristo abençoe você que está acompanhando. Emmanuel disse, esse não é um livro de ficção, essa é uma história verídica que eu estou contando para ajudar, para servir de roteiro. Então, leia e medite. Então, que você encontre todas as dicas que ele está dando nesse livro, que nem está nas entrelinhas, não, elas estão gritando aí para a gente, se a gente quiser meditar, a gente entende. Então, é isso que eu peço, agradecendo a Jesus Cristo, a Chico Xavier e Emmanuel por nos trazer esse manual de instrução, essa masterclass. Continuando então, a resposta da Célia para o pai dela. Meu amigo, antes de tudo precisamos confiar plenamente em Jesus, observando em todos os nossos sofrimentos a determinação sagrada da sabedoria e bondade infinitas dele. Não desprezemos, porém, o tempo a lastimar o passado. Deus abençoa os que trabalham e o Mestre prometeu amparo divino a quantos laborem no mundo com perseverança e boa vontade. Se ainda não reencontraste a filhinha carinhosa, é necessário dilatar os laços de sangue, a fim de que eles se conjuguem nos laços eternos e luminosos da família espiritual. Aqui que resposta sábia da Célia, eu não podia esperar outra. Ela muito inspirada aqui na resposta, que nos remete novamente ali à passagem do Evangelho, que foi quando ela encontrou Ciro ali nas catacumbas, que foi quando o Nestório fez o comentário da passagem, que era exatamente aquela que Jesus Cristo, quando ele está ali fazendo uma palestra, chega alguém e diz, a sua mãe e os seus irmãos o estão chamando, e ele diz, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E aí ela dizendo aqui, se ainda não reencontraste a filhinha carinhosa, é necessário dilatar os laços de sangue. Se nós somos todos irmãos, como Jesus Cristo veio ensinar, então a gente tá procurando a filhinha porque a gente quer dar tudo a ela, mas tem tantas outras filhinhas que por alguma razão, por algum motivo estão aí sem ter o carinho de um pai que ele poderia estar então dando, assim, para que se conjuguem nos laços eternos e luminosos da família espiritual. Porque nós somos famílias separadas quando a gente acredita que nós somos separados, que nós somos humanos, mas enquanto seres espirituais nós fazemos parte de uma mesma família. Deus velará por vós, desde que para substituir o afeto da filha ausente, busqueis estender o coração a todos os desamparados da sorte. Há milhares de seres que suplicam uma esmola de amor aos semelhantes. Uma esmola de amor, porque eu acredito que tem tanta gente, tem gente que precisa de uma esmola de dinheiro material, mas a solidão hoje, eu acredito que ela é tão
tão forte até quanto a pobreza material. Tanta gente que tem recursos, mas que é totalmente solitário, que precisa ali de uma esmola, talvez usando a palavra que ela está usando, mas talvez entre aspas, de amor. Debalde mostram os braços nus aos que passam, felizes pelos caminhos floridos de esperanças mundanas. Conheço Roma e o turbilhão das misérias angustiosas. Ao lado das residências nobres, das carinas, dos edifícios soberbos do Palatino e dos bairros aristocráticos, há os leprosos da Suburra, os cegos do Velabro, os órfãos da Vila Nomentana, as famílias indigentes do Trastevere, as negras misérias do Esquilino. Estendei vosso braço às filhas dos pais anônimos ou dos lares desprotegidos da fortuna. Abracemo-nos com os miseráveis, repartamos nosso pão para mitigar a fome alheia. Trabalhemos pelos pobres e pelos desgraçados, pois a caridade material, tão fácil de ser praticada, nos levará ao conhecimento da caridade moral que nos transformará em verdadeiros discípulos do Cordeiro. Amemos muito a caridade moral, a caridade material, tão fácil de ser praticada, porque afinal a gente passa a ver alguém ali pedindo, a gente dá, coloca ali uma moedinha na mão dele, na caixinha dele, isso foi super fácil de fazer. Mas se a gente começa a fazer isso entendendo que ele é parte da nossa família, aí fica fácil fazer a caridade moral. E eu acredito como caridade moral quando a gente começa a sentir a pimenta no olho do outro. Quando a gente começa a sentir que aquilo que faz mal para o outro, aquilo que faz mal para o outro faz mal para a gente também. Todos os apóstolos do Senhor são unânimes em declarar que o bem cobre a multidão dos nossos pecados. E eu ouvi o doutor, ai meu Deus, ele tem o canal ali Espiritualidade e Vida, Dr. Haroldo Dutra Dias, obrigada, ele dizendo que a lei da causa e efeito, ela é absoluta nessa realidade, onde tudo é relativo. Porém, a lei e o parâmetro de como viver essa vida, como fazer essa caminhada, que é o que Jesus Cristo veio ensinar, e Deus, isso é absoluto. Mas ele disse, se a lei da causa e efeito, ela chega e encontra aquele que ela veio ali cobrar, ela veio buscar, ela encontra ele fazendo o bem, ela espera um pouco, eu acredito, não me lembro se foi exatamente isso que ele diz, mas para dizer tudo que, como ela está dizendo aqui, a caridade... Não, desculpa, aqui onde estão. Todos os apóstolos do Senhor são unânimes em declarar que o bem cobre a multidão dos pecados. Isso não quer dizer que a pessoa esteja fazendo o bem e que ela vai ficar como Paulo de Tarso. Eu trago o exemplo de Paulo de Tarso, já que não ficou muito claro o que eu disse com relação ao que o Dr. Haroldo disse. Como faz tempo que eu li, eu não lembro mais exatamente o que ele disse. Mas Paulo de Tarso, ele praticou muito mal, ele ofereceu muitas taças de fel, mas depois ele entendeu completamente o quanto ele estava errado, ele foi praticando só o bem, porém ele foi sorvendo as taças de fel dele. Porém, de que forma? Da forma mais sabendo, ele não sofreu, porque ele sabia que ele não estava sendo castigado por nada. Eu acredito que seja isso. Toda vez que nos desprendemos dos bens deste mundo, adquirimos tesouros do alto, inassensíveis ao egoísmo e à ambição que devoram as energias terrestres. Convertei o supérfluo de vossas possibilidades financeiras em pão para os desgraçados. Vesti os nus, protegei os orfãozinhos. Todo o bem que fizermos ao desamparado, constitui moeda de luz que o Senhor da Seara entesoura para a nossa alma. Um dia nos reuniremos na verdadeira pátria espiritual, onde as primaveras do amor são infindáveis. Lá ninguém nos perguntará pelo que fomos no mundo, mas seremos inquiridos sobre as lágrimas que enxugamos e as boas ou más ações que praticamos na estância terrena. Olha que interessante. Quando a gente voltar lá, a gente não vai
Ninguém vai nos perguntar sobre quem nós fomos, e talvez aqui, como ela está falando de bens materiais, ninguém vai perguntar quanto dinheiro você deixou ali na sua conta bancária, hein? Porque aqui não vai fazer diferença, né? Porque ninguém pode levar, pode até levar, põe ali no caixão, mas a terra vai comer. E então, o que ela está dizendo é agora, convertei o supérfluo, porque ela não está dizendo, olha, para de comer, vai morar embaixo da ponte e dá tudo para os outros. Eu não acredito nisso, eu acredito que, como é Deus que anima cada um de nós, Ele quer que cada um de nós tenha muito conforto, tenha tudo que a gente deseja ter no plano material. Porém, que a gente tenha isso sabendo que se tem alguém que está ali do nosso lado e está dormindo embaixo da ponte, que isso nos faça mal, que isso faça com que a gente tenha ali para o supérfluo. A gente não precisa ter 500 pares de sapatos se a gente só tem 2 pés. E a gente não precisa ficar com a conta bancária abarrotada também de dinheiro se a gente nem sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Assim, eu acredito que é aquela coisa realmente de deixar o dinheiro fluir através da gente, como que diz, bancar ou dar todo o conforto que a gente precisa para viver, que a gente deseja viver, e assim abençoar o outro, abençoando o outro. Desse jeito a gente sempre tem para a gente e para os outros, eu acredito. E de olhos fixos, como a vislumbrar paisagens celestes, prosseguia. Sim, há um reino de luz onde o Senhor nos espera os corações. Façamos por merecer-lhe as graças divinas. Os que praticam o bem são colaboradores de Deus no infinito caminho da vida. Lá não mais choraremos em noite escura, como acontece na terra. Um dia perene banhará a fronte de todos os que amaram e sofreram nas estradas espinhosas do mundo. Harmonias sagradas vibrarão nos espíritos eleitos que conquistarem essas moradas cariciosas. Que não faremos nós para alcançar esses jardins de delícia, onde repousaremos nas realizações divinas do Cordeiro de Deus? Olha, gente, que não faremos nós? Eu acredito que aqui está a chave do segredo. Olha tudo que ela está fazendo, olha tudo que ela está passando. Mas por quê? Porque ela entendeu que para encontrar esse jardim divino, para entrar nesse jardim divino, como o anjo do Senhor disse ao Ciro, quando ele disse, é aqui que eu quero vir ficar com a Célia, ele disse, sim, você vem, todos vêm, mas aqui só se entra limpo, aqui só se entra brilhando. Então é por isso, então, o que a gente não faz quando a gente entende isso para voltar a brilhar, para se limpar, não é? E, por exemplo, aqui ainda voltando ali quando ela falava para ele estar dividindo o que ele tinha, pegar o supérfluo e ajudar aqueles que tinham menos, o exemplo de Chico Xavier, que grande, ele distribuía, procura aí na internet, vai haver vídeos dele distribuindo dinheiro, que era o salário dele ali, para as pessoas que tinham menos, que não era tanto o salário dele. Eu nunca ouvi dizer que Chico Xavier tenha passado fome na vida dele. Tudo que ele precisava, ele tinha. Por quê? Porque ele estava fazendo, deixando o dinheiro fluir através dele, e quanta coisa ele recebia e doava, ele não ficava com nada para ele. E ele disse que ele era a pessoa mais feliz, ele era muito feliz porque ele tinha amigos e porque ele entendeu tudo isso. Eu tenho certeza absoluta que é por isso. Entendeu já há muito tempo, porque ele está bem ali distante no caminho e volta para mostrar para a gente como é que vai, por onde que vai. Então ela diz, o que não faremos nós para alcançar esses jardins de delícia, onde repousaremos nas realizações divinas do Cordeiro de Deus? Mas para penetrar essas maravilhas, temos de início o trabalho de aperfeiçoamento interior, iluminando a consciência com a exemplificação do Divino Mestre. Que trabalho é esse? É o trabalho da nossa reforma íntima. Eu ouvi da professora Lucilena, que eu acho que foi Sócrates que disse, ou Platão, que o melhor que a gente pode fazer pela humanidade é nos melhorar. O melhor que a gente pode fazer é evoluir. Havia no olhar do irmão Marinho um clarão sublimado, como se os olhos mortais estivessem descansando neste país da luz, formoso e fulgurante, que suas promessas evangélicas descreviam. Lágrimas serenas deslizavam dos olhos calmos, selando a verdade das palavras dele.
Elvídio Lúcio chorava, sensibilizado, sentindo que as sagradas emoções da jovem lhe invadiam igualmente o coração num divino contágio. Os dois chorando ali, né? Um fala, o outro chora, outro chora e um fala. Um contágio ali emocional. Irmão Marinho, disse Augusto, presinto a realidade luminosa dos vossos conceitos e por isso trabalharei indefesamente, a fim de obter a precisa paz de consciência e poder meditar na morte com a beleza das vossas concepções. Praticarei o bem doravante, sob todos os aspectos e por todos os meios ao meu alcance, e espero que Jesus se apiede de mim. Certo, o Divino Mestre nos ajudará, concluiu a jovem acariciando-lhe os cabelos brancos. A noite ia adiantada e Célia, deixando o coração paterno banhado de consoladoras esperanças, recolheu-se a um mísero cubículo, onde, desfeita em pranto, rogou a Quinéio Lúcio a esclarecer-se naquele transe difícil, por isso que o afeto filial se apossava de suas fibras mais sensíveis. Sorrindo piedoso e calmo, o espírito do velhinho correspondeu-lhe às súplicas, dizendo do seu intenso agradecimento a Deus por ver o filho entre as luzes cristãs, mas advertindo que a revelação da identidade filial dela era, naquelas circunstâncias, inaproveitável e extemporânea, e encarecendo aos seus olhos a delicadeza da situação e as realizações do porvir. Então ela ali muito tentada ainda a tirar aquele peso do coração do pai dela. Se ela se mostrasse, ele ia ficar tão feliz, porém alguma coisa a retinha. E ela pediu então socorro ali para o avô dela, que apareceu e disse: olha, é mais do que normal isso que você está sentindo, porém, se apresentar agora, nessas circunstâncias, vai ser inaproveitável. E aí, com certeza, ela vai seguir aqui o conselho, né? Fortalecida e encorajada, Célia preparou a primeira refeição da manhã que o tribuno ingeriu, sentindo um novo sabor e experimentando as melhores disposições para enfrentar de novo a vida. Sabendo da antiga predileção dele pelo ambiente rural, o irmão Marinho levou-o a visitar o horto extenso, onde, à custa de seus esforços e trabalhos ingentes, o mosteiro de Epifânio possuía um verdadeiro parque de produção sadia e sem preço. Nos grandes talhões da terra, elevava-se árvores frutíferas cultivadas com esmero, salientando-se as seções de legumes e a zona bem cuidada onde se alinhavam animais domésticos. Sob as ramagens frondosas descansavam cabras mansas a confundirem-se com as ovelhas de lã clara e macia. Além, pastavam jumentas tranquilas e de quando em quando nuvens de pombos passavam alto em revoada alegre. Entre as verduras brincavam os fios móveis de um grande regato e, em tudo, observava Elvídio Lúcio cuidadosa limpeza, convidando o homem à vida bucólica, simples e generosa. Olha o que o Emmanuel ressalta aqui, cuidadosa limpeza. Ou seja, pobreza não tem a ver com sujeira, pobreza não tem a ver com desorganização, com lixo acumulado. Eu acredito que é isso que ele está dizendo, porque lembra que ali, eu já disse aí no início, ela aconteceu até aquilo dela ser... dela ter sido acusada de ser pai do filho da filha do estalajadeiro, exatamente porque quando ela ia fazer as compras ali a 12 quilômetros do monastério, ela tinha que ficar e dormir ali na estalagem. Então, além deles gastarem dinheiro, ainda tinha que alguém ir se cansar tanto, andar tanto desse jeito, quando eles tinham terras ali que podiam ser cultivadas. E o que ela fez? Ela cultivou e ali, agora sim, esse recanto é como deveria ser o monastério. Quando ela chegou e observou que o monastério era um local para aqueles cristãos romanos ricos, então ficarem fora, longe de serem importunados pelos que não queriam o cristianismo, porém que não trazia nada de ser um recanto de Deus. E ali ela com certeza colocou, como a gente vê ali no nosso lar, que acima aqui da gente tem várias cidades desses locais que
para onde a gente vai e na erraticidade, aqui também eu acredito que seja um recanto desses que a Célia conseguiu ali, como era ali a casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, e depois ali, eu esqueci o nome da outra cidade, ali mineira, para onde depois ele morou. Esses pontos, assim, pontos de luz, eu acredito. O Horto de Célia era um ponto de luz na Terra. De espaço a espaço, encontrava um velhinho humilde ou uma criança sadia, que o irmão Marinho saudava com um gesto de ternura e bondade. Fundamente impressionado com o que via, o filho de Quinéio Lúcio se acentuou comovidamente. Este horto maravilhoso dá-me a impressão de um quadro bíblico. Entre estas árvores respiro o ar balsâmico, como se o campo aqui me falasse mais intimamente a alma. Esclarecei-me. Quais os vossos elementos de trabalho? Quanto pagais aos trabalhadores dedicados que devem ser vossos auxiliares? Nada pago, meu bom amigo. Cultivo este horto há muitos anos e é daqui que se abastece o mosteiro, do qual tenho sido modesto jardineiro. Não tenho empregados. Meus auxiliares são antigos moradores da vizinhança que me ajudam graciosamente quando podem dispor de alguma folga. Os demais são crianças da minha modesta escola, fundada há mais de 5 anos para satisfazer as necessidades da infância desvalida dos povoados mais próximos. Mas que segredo haverá nestas paragens? Exclamou Elvídio, respirando a longos haustos, para que a terra se mostre tão dadivosa e exuberante? Então o Elvídio está pensando que ali era a terra que era diferente. Ele não tinha entendido ainda que era o amor que a Célia derramava ali na terra, que ela recebia de volta. Não sei, disse o irmão dos pobres com singeleza, aqui tão somente amamos muito a terra. Nossas árvores frutíferas nunca são cortadas para que recebamos as dádivas e as flores delas. Os cordeiros nos dão a lã preciosa, as cabras e as jumentas o leite nutritivo, mas não os deixamos matar, nunca. As laranjeiras e oliveiras são as nossas melhores amigas. Às vezes, é à sombra que fazemos nossas preces nos dias de repouso. Somos aqui uma grande família e nossos laços de afeto são extensivos à natureza. Fornecendo as explicações que Ovídio aceitava atenciosamente, enumerava fatos e descrevia episódios da observação e experiência dela própria, imprimindo em cada palavra o cunho de amor e simplicidade do espírito. Um dia, explicou com um sorriso infantil, observamos que os cabritos mais idosos gostavam de perseguir os cordeirinhos mansos e pequeninos. Então as crianças da escola, recordando que Jesus tudo obtinha pela brandura do ensinamento, resolveram auxiliar-me na criação das ovelhas e das cabras, construindo para isso um só redil. Ainda pequenos, uns e outros, filhos de mães diferentes, eram reunidos em todos os lugares e com o amparo dos meninos levados às nossas preces e aulas ao ar livre. As crianças sempre acreditaram que as lições de Jesus deviam sensibilizar os próprios animais e eu as tenho deixado alimentar essa convicção encantadora e suave. O resultado foi que os cabritos brigões desapareceram. Desde então, o redil foi um ninho de harmonia, crescendo juntos, comendo a mesma relva e sentindo sempre a mesma companhia. Uns e outros eliminaram as instintivas aversões. Por mim, observando essas lições de cada instante, fico a pensar como será feliz a coletividade humana quando todos os homens compreenderem e praticarem o Evangelho. Olha, gente, que lindo! Então, cabrito e carneiro é a mesma coisa ou não? Cabrito e carneiro não, eles são diferentes. Aqui está falando tinha os cabritos então que perseguiam os cordeirinhos, aí eles conseguiram fazer eles entender a lição de Jesus Cristo, que tudo é uma família. Como seria quando uma coletividade humana, hoje a gente vê gente que só porque vê que com a cor da pele diferente, o cabelo diferente, aí pratica bullying, a gente vendo isso acontecer nas escolas.
quanto a gente tem que para aprender ainda com os cabritos e os cordeirinhos, não? Sobre a lição de Jesus Cristo. O tribuno ouviu a história na sua radiosa simplicidade com lágrimas nos olhos. Fixando o interlocutor, Ovidio Lúcio acentuou, deixando transparecer um brilho novo no olhar. Irmão Marinho, estou compreendendo agora a exuberância da terra e a maravilha da paisagem. Todos esses feitos são um milagre do devotamento com que vindes consagrando todas as energias à terra benfazeja. Tendes amado muito e isso é essencial. Por muitos anos fui também homem do campo, mas até agora venho explorando o solo apenas com um interesse comercial. Agora compreendo que doravante devo amar também a terra se algum dia regressar à lavoura. Hoje entendo que tudo no mundo é amor e tudo exige amor. Aqueles falando do amor que a gente deve dar para a terra se a gente quiser. Poxa, a gente planta e não dá certo, a gente planta e nada nasce, essa terra é ruim, nada dá aqui. Se a gente der amor para ela. Isso também com tudo, como ele está dizendo, olha, eu já entendo que tudo no mundo é amor, porque se a gente está ali com a nossa máquina de lavar, por exemplo, que não está funcionando direito, a gente não pode ainda consertá-la, se a gente der amor para ela e conversar com ela um pouco, isso é experiência própria, ela volta a funcionar até que a gente possa pagar pelo conserto. Computador, meu computador, tão velhinho, tadinho, como eu converso com ele, eu peço tanto para ele aí quando, não faz isso, senão não vou poder gravar os vídeos. Por enquanto ele está me servindo muito e eu tenho certeza que ele já podia ter se aposentado, mas ainda ele está ainda sendo alimentado pelo amor, eu acredito. Tudo tem consciência, quanto mais a gente exalar, quanto mais a gente transpirar amor, melhor para a gente mesmo, porque tudo pode nos servir, entre aspas, porque eu entendi também com a professora Lucilena, ela disse que a gente deve olhar para as coisas para as pessoas e para as situações e se perguntar como eu posso servir a isso e não como isso pode me servir. Mas como nós nos servimos, a gente serve e é servido, então se aquilo que nos serve, se a gente tiver consideração à terra, aos objetos inanimados, aos animais, às plantas, à natureza e ao nosso semelhante humano também, com certeza a gente vai ser muito melhor servido se a gente servir da melhor maneira possível, servir com amor. A jovem ouvia as considerações paternas elevada nas suas esperanças. 3 dias ali ficou Ovidio Lúcio a edificar-se naquela paz inalterável. Horas de tranquilidade suave em que todas as amarguras terrestres, como por enquanto, se lhe aquietavam no íntimo do coração entristecido. Por vezes, Célia teve ímpetos de lhe comunicar as carinhosas emoções do coração filial e, contudo, estranha força parecia coactar-lhe a vontade, dando-lhe a entender que ainda era prematura qualquer revelação. Por fim, ao despedir-se, mais fortalecido e confortado, o tribuno falou. Então, nós chegamos aqui na hora em que a Célia realmente conseguiu se reter, apesar de querer muito, ela segurou até a hora do Ovidio, então, se despedir. E vamos ver o que ele disse. Irmão Marinho, parto com o espírito tocado de novas disposições e de outras energias para enfrentar a luta e as tristes expiações que me competem na terra. Rogai a Deus por mim, pedi a Jesus que eu tenho em seja a força de pôr em prática vossos conselhos. Volto a Roma com a ideia de bem acantar-me na alma, a ideia do bem acantar-me na alma. Seguirei vossas sugestões em todos os passos, e nesse escopo é bem possível que o Senhor satisfaça minhas justas aspirações paternas. Logo que possa, regressarei para abraçar-vos. Jamais poderei esquecer o bem que me fizeste. Ela tomou-lhe então a destra e beijou-a de olhos úmidos, enquanto o tribuno considerava, comovido, aquele gesto de humildade. Ansiosamente deteve-se a contemplar o carro que o transportava de volta a Alexandria até que ele se sumisse ao longe numa nuvem de pó. Concluiu-se aqui então a passagem do Ovidio Lúcio ali pelo Horto da Célia, o reencontro
de pai e filha, ela sabendo e ele não. Porém, eu acredito que ele volta mais transformado ainda. Ele já chegou ali muito transformado depois de ter encontrado o Evangelho de Jesus Cristo, de ter aceito. Porque nós vimos que a Téria e Cláudia Sabina também encontraram, porém a Téria aceitou e Cláudia Sabina não. E aqui, então, ele aceitou, já foi encaminhado ali para reencontrar a filha dele sem saber, mas ele disse que volta. E eu acredito que antes de morrer ele vai conseguir isso, que ele quer tanto, que é reencontrar a filha dele. Mas para isso a gente tem que esperar um pouquinho mais, porque ainda não terminou esse, que é o 6º capítulo da segunda parte do livro. Eu convido vocês a virem novamente no próximo vídeo para a gente ver como é que continua. E se você gostou desse vídeo e você quiser passar para alguém, quiser compartilhar, eu te agradeço. Se você quiser deixar seu like também. Se você quiser entrar lá no meu canal que tem outros livros do Chico, eu deixo os outros dele ao longo desse vídeo. Deixo também os primeiros vídeos desse livro mesmo para você, se você estiver assistindo, se foi esse o primeiro, você não vai entender nada, então é preciso ver o livro todo, eu deixo a playlist completa aqui também e espero te ver para dar continuidade, tá bom? Muito obrigada, tchau!